Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de chegar em casa com a minha namorada. Mal botei o pé na sala e a minha mãe já foi perguntando se eu tinha algum compromisso na parte da tarde. Falei que não, que ia ficar por ali mesmo, vendo um filminho com a Joyce. E ela então pediu: então, será que você não podia pegar tua prima lá na rodoviária? Ela ligou dizendo que vai chegar às 5 horas. Prima? Mas que prima, mãe? A Jaqueline. Ué, mas ela tá vindo para cá? Acabei dizendo que sim. Mas já senti o olhar esquisito da Joyce para cima de mim. Ela não falou nada, mas deu um aperto na minha mão que já dizia tudo. E tão logo entramos no quarto, já foi perguntando: quem é essa menina, hein, Heraldo? Quem é? Minha prima, você não viu a mãe falando? Não fazia muito tempo que eu e a Joyce estávamos namorando. Mesmo assim, senti que ela ficou morrendo de ciúme. A Jaqueline até que era uma menina bonita, só que, francamente, não chegava aos pés da Joyce. Se bem que podia ser a mulher mais linda do mundo, que mesmo assim não teria perigo. Eu jamais me envolveria com uma prima, até porque a gente se conhecia desde criança. Não fazia muito tempo, aliás, que os meus tios tinham se mudado lá para Blumenau. Ela sempre vinha nos visitar e, normalmente, era eu quem ia até a rodoviária buscá-la. Desta vez, levei até a Joyce junto, para ver se amenizava aquele ciúme dela. O fato é que a Jaqueline, mais do que prima, era como se fosse uma irmã para mim, já que tínhamos sido criados praticamente juntos. Eu só não contava com uma coisa: que ela viesse acompanhada de uma amiga. Estávamos no portão de desembarque quando a avistei. Ao lado dela, uma lourinha que, olha, mexeu comigo desde o primeiro olhar. A prima, quando me viu, já foi se abrindo num sorriso. E aí, Heraldo, tudo bem? Pensei que a tia viesse nos pegar. Ah, essa aqui é a Valquíria, minha amiga lá de Blumenau. Esse é o Heraldo, Valquíria, o primo de quem eu te falei. Trocamos um olhar tão intenso, eu e aquela menina, amiga da minha prima, que cheguei a sentir até um friozinho na espinha. Naturalmente que a Joyce percebeu, até porque ficou olhando concentrada para mim e para ela, e tanto percebeu que me deu um beliscão. De qualquer modo, fiz as apresentações e fomos para casa. A Joyce, não preciso nem dizer, ficou com uma tromba desse tamanho. Enquanto dirigia, eu ia conversando com a prima, ela contando as novidades, eu contando as minhas coisas e a Joyce ali do meu lado de bico, carrancuda. Naturalmente que ela não estava daquele jeito por conta da prima, mas sim por causa da amiga dela. Ela notou o olhar que trocamos. Aliás, o ciúme dela não era sem cabimento. Eu realmente fiquei balançado. Não foi por querer. Foi inevitável. Mas que fiquei a isso fiquei. As duas foram sentadas, a prima e a amiga dela, no banco de trás. E durante todo o trajeto, não deu para evitar ficar paquerando aquela lourinha linda pelo retrovisor. Ela tinha um rostinho tão angelical e, ao mesmo tempo, tão safado. Não tinha como não ficar encantado. Enquanto conversava com a prima, de vez em quando, eu disfarçadamente dava assim uma olhadinha para trás, pelo espelho, e notava que ela também olhava para mim. Eu já estava até pressentindo o perigo no ar. Mas sabe aquele perigo gostoso? No que chegamos em casa, procurando ser gentil, eu ofereci o meu quarto para as duas se acomodarem, já que eu podia muito bem me ajeitar ali mesmo no sofá da sala. Minha namorada, claro, já me fuzilou com o olhar. Depois, na primeira oportunidade que ficamos sozinhos, já me deu uma dura.
Escuta, que história é essa de dar o teu quarto para aquelas duas, hein? Mas, Joyce, pelo amor de Deus, as meninas, puxa vida, é questão de cavalheirismo, né? Para resumir, mesmo eu falando que era apenas uma questão de educação, de cavalheirismo, ela ficou tão furiosa que me pediu que a levasse embora para casa na mesma hora. Acabei fazendo a sua vontade. Deixei a Joyce e voltei para casa. Depois do jantar, a prima inventou que queria sair. Eu até liguei para Joyce, perguntando se ela estava a fim de ir também. Só que ela ainda estava muito brava comigo. Além de dizer que não estava no clima, ainda falou que se eu tivesse vergonha na cara, nem ligava para ela para fazer aquele tipo de convite. Para resumir, acabamos indo apenas nós três. Eu, a minha prima e a sua amiga. Ainda pensei em chamar um amigo, só que desisti na última hora, com medo de que esse amigo acabasse se engraçando justamente com a Lourinha. Acabei levando as duas até um barzinho que eu conhecia. E entre um chopp e outro, comecei a trocar olhares com a Valquíria, e de um modo tão descarado que até minha prima percebeu. A certa altura, a Jaqueline levantou dizendo que ia até o banheiro, e tão logo ficamos sozinhos, a Valquíria perguntou: escuta, e a tua namorada não quis vir? Então, eu até liguei para ela, mas já viu, né? Eu acho que ela, sei lá, não estava muito afim. É, eu imagino. Ela é meio esquentadinha, né? Acho que não foi muito com a minha cara. Aliás, ainda bem que ela não veio. Ainda bem que ela... Ué, por quê? Ah, porque se ela estivesse aqui, eu não ia poder fazer isso. Ela falou assim, se aproximou e, para o meu espanto, me deu um beijo na boca. Eu, naturalmente, apesar do espanto, correspondi. Até porque já estava a fim de beijá-la desde que a vi pela primeira vez, lá na rodoviária. Era o que eu mais queria. Eu só não pensei que aconteceria tão rápido. Olha, se a Jaqueline não estivesse junto ali no bar, eu acho que a teria pego pela mão e a levado até o primeiro motel que encontrasse no caminho. Quando a prima voltou do toalete, ainda estávamos agarrados um no outro. Fiquei até um pouco sem jeito no começo, mas depois acostumei. E o fato é que continuamos juntos o resto da noite. Quando voltamos, a minha ideia era deixar a Jaqueline em casa e voltar para a rua, dar uma volta de carro com a Valquíria. E era bem isso que eu devia ter feito. Mas hesitei um pouco, de modo que entramos e as duas foram lá para o meu quarto. Fui até o banheiro, escovei os dentes, depois tomei um copo d'água, voltei para a sala e comecei a me ajeitar ali no sofá. Foi quando, de repente, eu vi a prima surgindo no corredor e falando assim baixinho, meio cochichando. Heraldo, você não quer dormir lá no teu quarto? Vai, eu me ajeito aqui no sofá. Imagina, Jaqueline, podem dormir lá vocês duas. Ela insistiu. Heraldo, largue mão de ser bobo. A Val estará te esperando. Vai de uma vez, vai. Ah, ela não precisou repetir o convite. Mais do que depressa, eu levantei daquele sofá e fui direto até o meu quarto. Quando abri a porta, me deparei com aquela visão maravilhosa. Ela deitada, assim meio de lado, descoberta, usando apenas aquela minúscula pecinha de renda. Verdade seja dita, em nenhum momento eu pensei na Joyce.
nem ali a sós com a Valquíria, nem lá naquele bar. Quando vi, já estávamos rolando naquela cama, matando aquele desejo que vinha tomando conta de mim desde o primeiro instante. É claro que o mais sensato, depois de tudo, seria eu voltar lá para a sala. Só que, depois do amor, ficamos ali abraçados. E o que não podia ter acontecido, aconteceu. Acabamos adormecendo. A Jaqueline também deve ter pego no sono, no sofá, porque, do contrário, teria vindo nos acordar. De maneira que todo mundo dormiu. Todo mundo pegou no sono. E ficou todo mundo onde estava. Minha prima, lá no sofá da sala. Eu e a Valquíria, ali no meu quarto. Pelados os dois, depois do amor gostoso que tínhamos feito. Repito, o mais sensato teria sido levantar daquela cama e trocar de lugar com a minha prima. Voltado para o sofá. Não ia ser nada bom acordar de manhã e de repente a minha mãe pegar a prima dormindo na sala e eu ali no quarto com a Valquíria. Claro que não seria bom. Afinal de contas, eu tinha namorada. E mesmo que não tivesse, não seria uma coisa legal. O fato é que adormecemos. Todo mundo pegou no sono. Só fui acordar de manhã, com aquele falatório na sala. Parecia que tinha gente brigando. Uma das vozes, aliás, me causou um arrepio assim que a reconheci. Era a voz da Joyce, a minha namorada. Tremi na base. Só que nem tive tempo de pensar. Foi questão de segundos. A porta do quarto se abriu e vi surgindo diante de mim ninguém menos do que ela. Minha namorada, seguida da minha mãe e da minha prima. A Joyce olhou para mim e ficou paralisada. Sabe, aquela cara de quem não está acreditando? De quem está vendo um fantasma? Bom, a minha cara não deve ter ficado diferente. Tentei falar alguma coisa, mas não consegui. Até porque, falar o quê? Dizer o quê? Ela então virou as costas e, chorando, saiu porta fora. Do corredor, a minha mãe me olhava incrédula. Vestiu o calção mais do que depressa, como se aquilo adiantasse alguma coisa. Olha, ficou um clima péssimo ali em casa. Minha mãe não falou nada. Nem para mim, nem para a Valquíria. Nem para minha prima. Mas bastava o modo como ela olhava para a gente. A verdade é que agi no impulso. Simplesmente não raciocinei. Para se ter uma ideia, eu sequer fui atrás da Joyce para dar uma explicação. Não procurei, não liguei, simplesmente deixei as coisas como estavam. Primeiro porque não tinha o que dizer. Meu Deus, ela tinha pego a gente na cama. Os dois pelados. De modo que nenhuma explicação ia adiantar. Depois de tudo, elas voltaram para Blumenau já no outro dia bem cedo. Até porque não tinha mesmo mais clima para elas ficarem ali em casa. Não tanto por mim, mas pela minha mãe e pela situação em si. O clima realmente ficou muito pesado. A gente tomou café em silêncio e eu as levei até a rodoviária. Para dizer bem a verdade, eu nem estava muito preocupado com a Joyce, não. Se dissesse que estava, estaria mentindo. Se ela quisesse terminar o namoro, por mim tudo bem. Acho até que era isso mesmo que eu queria. Até porque não estava conseguindo parar de pensar na Valquíria, naquilo que tinha acontecido entre nós. Eu já estava pensando seriamente em fazer um passeio até Blumenau, visitar a tia, rever a minha lourinha. Cheguei a ligar para ela para a gente combinar alguma coisa.
Meu plano era pedi-la em namoro, mesmo a gente morando tão longe um do outro. Porque, olha, não sei que palavra usar, encantado, fascinado, enfeitiçado. Só sei dizer que fiquei apaixonado por ela. Tanto que, repito, da minha namorada eu nem lembrava mais. Ela simplesmente desapareceu da minha mente. Eu só pensava naquela lourinha. Aí por telefone, nessa nossa conversa, eu falei para ela do meu plano de pedir-lhe em namoro. Só que aí ela me veio com aquela. Ai, Heraldo, você me desculpe, namoro não dá. Sabe o que é? É que eu já tenho namorado. Você tem namorado? Mas como assim? Você não me falou nada? Eu sei que não falei, Heraldo, mas você também não perguntou? Desculpe, mas acho melhor deixar as coisas como estão. Quando eu for a Curitiba de novo, a gente combina qualquer coisa. Olha, foi um balde de água gelada nos meus planos. Eu sinceramente não esperava por aquilo. Eu nem imaginei que ela tivesse namorado. Pensei que se tivesse, ela teria me contado quando esteve aqui. Só que não. Não contou, não mencionou, nem sequer aventou a possibilidade de ter algum namorado. A desculpa dela é que eu não perguntei. Tudo bem que eu não perguntei, mas convenhamos. De qualquer modo, foi um balde de água fria dos meus sonhos. Ela surgiu do nada na minha vida, me deixou encantado, me fez terminar um namoro e só então me contou que tinha namorado. Mais do que isso, ainda disse que gostava dele, que não podia ter nada sério comigo. Eu fiquei arrasado, completamente perdido. Até que depois de muito pensar, eu acho que pouco a pouco a minha cabeça foi voltando para o lugar e eu então resolvi procurar a Joyce. Tentar me reconciliar com ela. Acho que caí em mim. Vi a besteira que tinha feito. Queria pedir perdão, explicar que aquilo que tinha acontecido foi só um momento de bobeira. Só que ela me recebeu com 4 pedras na mão. Você ainda tem coragem de me procurar depois do que aconteceu, Heraldo? Olha, você é mais descarado do que eu imaginava, viu? Acabou, Heraldo. Acabou. Some da minha frente. Não sei, talvez eu tenha demorado muito para procurá-la. Afinal de contas, só foi cair em mim quase 2 semanas depois. É que, na verdade, eu estava muito confuso. Pensei que estivesse apaixonado por aquela menina, quando, na verdade, e só hoje eu vejo isso, era só um entusiasmo, desejo, atração física. Só fui sentir na pele a falta que a Joyce me fazia com o correr dos dias. De repente comecei a sentir saudade daquela intimidade toda que a gente tinha. Aquela parceria, aquele companheirismo, só que aí já era tarde. Bem feito para mim. Quem mandou ser tão fraco é como diz o ditado, a gente só dá valor para o que tem depois que perde. No meu caso, infelizmente, não teve volta. Só hoje me dou conta do que joguei fora. Sabe, tem dias que eu fico pensando na vida que a gente tinha. Eu e a Joyce, nos finais de semana que passávamos juntos, era tão gostoso quando ficávamos trancados no meu quarto, assistindo um filme ou simplesmente nos amando. Deus do céu, como isso tem me feito falta.
Sabe, a impressão que eu tenho é que, durante algum tempo, eu fiquei fora da minha realidade. Eu fiquei meio que enfeitiçado mesmo. Só pensava naquela menina. Até que, de repente, parece que acordei. Despertei daquele encantamento. E aí voltei à minha realidade. Fui procurar por aquela que eu realmente amo. Só que ela não quis mais saber de mim. E quer saber? Nem a condeno. Eu, no lugar dela, faria o mesmo. Mas eu sinto tanta saudade dos nossos momentos de intimidade. Como fui tolo ao me deixar levar pelo rostinho bonito daquela menina. O fato é que troquei um amor de verdade por uma paixão de momento, um encantamento, um feitiço. Troquei o que eu tinha de mais precioso na vida por uma noite de prazer. Agora aquela outra está lá em Blumenau, se divertindo com o namorado. Quem sabe até sem nem mesmo lembrar que eu existo. Enquanto que aquela que eu realmente amo, essa também não me quer. De modo que estou sozinho, pagando pelo erro que cometi, comendo o pão que o diabo amassou por ter sido tão estúpido.